Lucas 15, 20, depois a gente vai pensar nesse texto aqui e a gente vai manter a nossa Bíblia aberta. Vou tentar não demorar, tá bom? Somente o verso 20, que depois a gente vai ter que ler o texto todo. Diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos. O que ele disse? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Lucas 15, 20. Não é isso não? Ah, é 22, desculpa. Eu estou lendo 22. É 20, gente. Desculpa. E levantando-se, vamos ler juntos? E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Louvado seja Deus. Denise, vamos corrigir o óculos, porque já está difícil. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa pequena leitura, já suficiente para nos alimentar, porque ela é a tua palavra. Mas prepara os nossos corações para essa curta reflexão e que o Senhor me ajude a transmitir a tua palavra ao teu rebanho, alimentando cada um deles em o nome de Jesus. Amém. Dê sua atenção rapidamente. Bom, de todas as parábolas ou de todos os textos do Novo Testamento, este talvez seja o mais famoso. Esta parábola do filho pródigo, do filho que deixou a casa do pai, escolheu, tomou a decisão de sair. Essa, sem dúvida, é a parábola mais conhecida e, por que não, mais pregada, com várias interpretações, várias maneiras de aplicação, mas, sem dúvida, ela tem uma ênfase completamente contrária de qualquer outra aplicação que a gente possa fazer. Essa narrativa, assim como a da dracma perdida e da ovelha perdida, é muito usada para falar sobre restauração, sobre comunhão, é muito usada para a gente falar sobre muitas coisas. Mas a única interpretação que a gente pode olhar para esse texto e descobrir que ela é verdadeira e única nesse texto, tendo várias outras aplicações, porém, olhando para essas três parábolas, é que o amor de Deus pelo homem perdido, pecador, está intrínseco aqui nessas três parábolas. O pai aqui representa Deus. A mulher aqui representa Deus. O pastor aqui representa Deus. A dracma é usada, as mulheres, ano passado, usou esse texto para trabalhar o tema o ano todo. Eles trabalharam sobre a dracma perdida, usaram a dracma perdida para um pensamento, para uma série de mensagens que as mulheres trabalharam o ano todo. Porém, esse texto se volta não para colocar a dracma como a chave do texto, como a base central do texto. A base central do texto é o amor de Deus pelo homem, representado por aquela mulher que buscou até encontrar aquilo que era valioso para ela. Irmãos, Deus é representado pela dracma, Deus é representado pelo pastor. Aquele pastor que viu a 100ª ovelha indo embora e foi em busca dela, deixando as 99 em lugar seguro e trouxe-a nos ombros até que ela estivesse junto com as 99. O pastor é representado aqui, ou representa o amor de Deus buscando aquela ovelha perdida, extraviada, fugida. E o pai é o que representa o grande amor de Deus aqui, quando alguns dos seus filhos querem não mais estar debaixo do seu aconchego, da sua proteção, do seu cuidado. A gente pode aplicar, como eu vou fazer hoje, mas a ênfase principal é o amor, diga comigo, é o amor de Deus por tudo aquilo que se havia perdido. A gente viu isso. Essas três histórias falam da maravilhosa graça de Deus, irmãos.
Porque Deus aqui é representado então pelo pastor, pela mulher e pelo pai. Em suma, essas histórias representam que de fato é o Evangelho. O Evangelho não é Deus, não é o homem indo até Deus, não é o homem buscando a Deus porque o ama, mas é Deus vindo ao homem pecador, mesmo no seu estado mais vil, mais pecador. É Deus vindo até este homem, não recebendo nenhuma honra desses homens, até que esses homens confiem e plenamente entreguem-se em coração a Deus. Essa narrativa vai nos mostrar o porquê. Até os dias de hoje existem pessoas que gostam ou costumam flertar e brincar entre estar debaixo da mão poderosa de Deus, na casa de Deus, e ao mesmo tempo elas querem flertar com Deus e brincar com as coisas desse mundo. Essa narrativa vai nos mostrar o porquê até os dias de hoje existem pessoas que deixam de andar com Cristo, abandonam a casa do Pai, escolhem as coisas dessa vida e não o cuidado e o alimento e a proteção e a presença do Pai em sua vida. E a primeira coisa que esse texto vai nos mostrar é o desejo que elas têm por liberdade. O ser humano é um ser humano que gosta e quer ter liberdade. O ser humano não é um homem, não é um ser que quer ser dominado. O homem quer ter liberdade, gosta de liberdade. Num trabalho, quando você está sobre a chefia de alguém, de certa forma você o obedece porque dali vem o seu salário, mas você não gosta de obedecer. O ser humano gosta de liberdade, o ser humano gosta de fazer coisas que ele próprio deseja, não que os outros ordenem ele a fazer. Lá no passado, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, estabeleceu regras e leis para normatizar, para colocar ordem em pessoas sem ordem, de pessoas que vinham de um mundo de escravidão, com uma mente de escravidão, uma mente em que ele não queria mais, ele queria tirar o Egito da mente daqueles homens, como o pastor João mesmo ontem pregou na catedral, mas estabelecendo leis para aqueles homens, não para amordaçá-los, não para prendê-los numa gaiola, mas para mostrar que eles são homens que, regidos por leis espirituais, eles podem viver neste mundo em liberdade espiritual. Irmãos, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Mas aquilo que eu for fazer, se não glorificar o nome de Deus, eu não posso fazer. Se não for fazer o bem para o meu irmão e dar um bom testemunho para ele, eu não devo fazer. Por isso que Paulo vai dizer assim, todas as coisas que são lícitas, eu posso fazer. Mas eu não posso fazer porque tem coisas que não me convém fazer, porque pode ofender a fé das irmãs, pode ofender a fé da minha irmã, pode fazer um pequenino tropeçar. Então as pessoas, irmãos, por desejo de liberdade, por desejo de quererem serem livres, elas abandonam a casa do Pai por acharem que o Evangelho é uma mordaça, por acharem que o Evangelho de Cristo as impedirá de serem livres, de fazer o que elas querem, desse mundo hedonista, desse mundo de prazeres. Porque se você abrir hoje, agora aí mesmo, se você abrir o seu Facebook ou abrir as suas redes sociais, o que mais você vai ver é um chamado a você ser mais bonita, mais forte, mais inteligente, mais rico. Tudo é um chamado porque as pessoas querem prazer. O mundo é um mundo de prazeres. Pode abrir agora? Não, não abre não. Abre em casa. Não, não abre em casa não. Aliás, não abra. Joga fora. Então, irmãos, esse texto vai nos mostrar o porquê que muitas pessoas abandonam e deixam de andar com Cristo. Primeiro é pelo desejo por liberdade. Esse homem, capítulo 15 ainda, versículos 11 e 12, vai dizer assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, leia comigo, dá-me a parte dos bens que me cabe. Só até aqui. Eu quero o que é meu. O meu desejo é ter aquilo que me pertence para que eu viva da maneira como eu quero viver. Irmãos, ninguém é obrigado a andar com Deus. Ninguém é obrigado a sentar à mesa de Deus para manter comunhão e aliança com Deus.
Pelo contrário, Deus não quer esse tipo de pessoas andando ao seu lado. O único sentimento que Deus quer, irmãos, é que as pessoas o busquem por amor. As pessoas busquem a Deus por aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode fazer ou pelo que Ele fez, mas pelo de fato que Ele é. Veja isso no longo do ministério de Cristo. Ao longo do ministério de Jesus, Ele fez convites e que pessoas recusaram seus convites. Ele não obriga ninguém a andar com Ele. O Evangelho não é uma forçação para, se você não aceitá-lo, você vai para o inferno, por mais que seja verdade, mas o Evangelho é um convite. O Evangelho é um chamado a um convite para andar em novidade de vida e vivermos uma vida plena e abençoada. Quantos aqui aceitaram esse convite e vivem uma vida plena e abençoada? Com lutas, né? Com lutas. Com tribulaçõezinha de vez em quando, com umas enfermidadezinhas que vem assolando aí, com desemprego, mas tudo isso faz parte do pacote. Mas ao longo do ministério de Jesus, Ele fez convites que foram recusados. O jovem rico, ele recusou. Ele recusa o melhor convite da vida dele. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero que você venda tudo. A ideia é que isso não domine o seu coração, que não se sobreponha a ti e a mim, mas que o teu dinheiro seja para o teu uso, mas não para criar um muro de separação entre nossa relação. O dinheiro é isso, irmãos. O dinheiro faz isso. O jovem rico, a parábola da ceia, da grande ceia, do grande banquete. O Jesus conta uma parábola, diz, vá lá e convide. Aí um vem escusando-se, o outro vem dizendo, eu me casei, comprei uma junta de bois, de modo que eu preciso ir ver. Irmãos, ao longo do ministério de Cristo, Ele fez convites que as pessoas acabaram se recusando de aceitar. A maior desgraça, então, de uma pessoa, irmãos, começa quando ela se apoia nos seus direitos, nas suas liberdades e pensa que pode ver bem longe de Cristo por muito tempo. A ideia não é viver bem longe de Cristo. Elas pensam que podem viver bem longe de Cristo por muito tempo. Não dá. Elas vão bem até um determinado momento e nós vamos ver isto aqui nesse texto. A minha ideia, a minha reflexão aqui é tratada dentro do próprio texto. Ele viveu bem até um determinado momento. Um determinado momento ele caiu em si, descobriu o quê? Daqui a pouco a gente entende isso. Mas a maior desgraça de uma pessoa começa quando ela se apoia na sua liberdade, no seu direito, e pensa que ela pode viver bem longe de Cristo por muito tempo. Um escritor chamado Thomas Hudson, ele disse, as piores tragédias da vida de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que ele bem entende. Eu faço o que eu bem entendo. Isso é uma frase muito jovial, né? Aquela transição da fase jovem para a fase adulta, né? Onde o menino ou a menina já tem uma idade em que ela está ganhando seu dinheiro, já está trabalhando, já tem a sua independência, mas não tem a sua casa ainda, e ela acha que pode fazer o que bem entende. E este homem escreveu isso de forma brilhante. As piores tragédias na vida de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Quando ele pensa assim, ele está à beira de um precipício da maior tragédia da sua vida. Mas, irmãos, a segunda coisa que nós vemos nessa narrativa, que pode sim, que é o porquê que muitas pessoas deixam a casa do Pai, abandonam e deixam de andar com Cristo, a segunda coisa é por causa da bondade de Deus. Mas como assim, pastor? Olha para o texto do versículo 12, parte B. Nós lemos até a parte A, o moço disse assim, dá-me a parte que me cabe. Agora, leia o versículo 12 na parte B. E ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, eu assisti uma cena de um vídeo em que um jovem, a história verdadeira imitando a vida, ou a vida imitando a história verdadeira. Eu vi esse vídeo de um pai deixando o seu filho ir embora, mas disse para ele assim,
Você tem como pagar suas contas? Ele disse, não tenho, mas eu dou meu jeito. Você tem certeza que você quer sair debaixo da minha provisão e debaixo da provisão da sua mãe, do nosso cuidado para viver a sua própria vida? Tenho. Então pode ir. O menino foi embora. A maior tragédia que aconteceu na vida desse menino foi ele descobrir que tudo aquilo que ele pensava que podia fazer longe dos seus pais, ou na ausência dos seus pais, e sem a proteção dos seus pais, foi na frente da sua casa. Ele não precisou ir muito longe. Ele foi para a frente da sua casa, e quando ele estava saindo da sua casa, tinha um grupo de amigos esperando ele, ele entra no carro, ele sai, horas depois, o comunicado chega que houve um grande acidente. Esse menino ficou tetraplégico. Para onde ele voltou? Para a casa do pai. Como é que a mãe agora fica? Com o menino daquele jeito, bonito, totalmente dependente daqueles pais. Irmãos, é muito difícil, como eu escrevi aqui, é impossível alguém viver bem longe de Deus por muito tempo. Longe de Deus, a pessoa pode ter uma ideia, agora eu tenho uma liberdade, agora eu posso fazer o que eu quero. Mas por muito tempo, não. E a gente vai ver isso aqui nesse texto. Mas o pai disse assim, tá bom, vou te dar os teus haveres, vou te dar a tua parte da herança, vou te entregar tudo isso. Deixa eu te falar, irmãos, Deus em sua total bondade, na sua grande bondade, sempre permitiu que as pessoas escolhessem segui-lo ou não. Na sua misericórdia, na sua bondade, Deus sempre permitiu que o homem pudesse falar assim, eu não quero ou eu quero. Josué capítulo 24, se não me falha a memória, ele vai reunir o povo no versículo 14 e vai dizer, olha, eis que está tudo aí diante de vocês. Se vocês quiserem continuar com os deuses de vocês, continuem. Se vocês quiserem servir a Deus, continue. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Então aquela palavra de Josué foi vinda de Deus para aquele povo, dizendo assim, vocês têm a capacidade de escolher se querem ou não andar comigo, se querem ou não me seguir. Deus não forçou aqueles homens, aquelas mulheres a segui-lo. Deus colocou regras, normas, leis e colocou aqueles homens para segui-los. E eles, não, nós vamos seguir. Logo após, um tempo depois, nós descobrimos na história que eles acabaram abandonando. 1 de Reis, capítulo 18, quando Elias está no monte, ele olha para o povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se querem servir a Baal, sirvam. Se querem servir a Deus, sirva de todo o seu coração. Irmãos, Deus, na sua bondade, sempre permitiu que o homem pudesse fazer a sua escolha de segui-lo ou não, de amá-lo ou não. João 6. Jesus prega um sermão duro. Seus discípulos olham para ele assim, duro é o teu discurso, Senhor. Quem pode suportar isso? A Bíblia diz que uma multidão dos discípulos foram embora. Jesus reúne os discípulos e diz assim, e vocês? Querem também? O que foi que Pedro respondeu em nome de todos? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O detalhe que o texto mostra, irmãos, é que o pai repartiu a herança, mas ele poderia não repartir. Por mais que na lei, em Deuteronômio capítulo 21, desse o direito a este filho pedir ao pai, também dava o direito ao pai de não dar ao filho. O direito que o pai tinha de não dar era o mesmo direito que o filho tinha de pedir. Então poderia haver uma guerra, mas a bondade de Deus é essa, eu não quero que ninguém me sirva ou me sirva por obrigação, mas por amor. A ideia do texto é nos trazer que existia uma lei que favorecia tanto ao pai quanto ao filho, e o pai poderia falar, eu não vou dar nada. Mas o filho, eu quero, e o pai, é seu. É a imagem de Deus, dizendo, eu não quero que ninguém me siga, não quero que ninguém ande comigo, senão pelo sentimento mais nobre, que é o sentimento de amor por mim. Irmãos, ame a Deus. Ame a Deus. Esse é o detalhe do texto lindo.
Ele poderia não repartir, ele tinha também esse mesmo direito. No entanto, a sua decisão mostra exatamente como Deus age, irmãos. Deus não quer que o sigamos por medo. Deus não quer que o sigamos por obrigação ou necessidade, sim pelo simples motivo de amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Sim, mas qual é o terceiro motivo ou a terceira razão que nos mostra, o terceiro porquê que as pessoas acabam abandonando e deixando de andarem com Cristo? Porque Deus permite que essas pessoas façam as suas escolhas, mas o terceiro, irmãos, é o desejo pelo prazer. É o desejo pela felicidade. Versículo 13, olhe para mim, aliás, olhe para o texto. Leia comigo, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais velho, ou o filho mais moço, perdão, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Por que as pessoas querem, às vezes, e abandonam o Evangelho, a casa de Deus, a comunhão com os santos? Porque o prazer tem uma força muito grande. Os prazeres desse mundo encantam as pessoas. Os prazeres desse mundo e a felicidade que eles propõem têm encantado a vida de pessoas, irmãos. A busca por uma vida feliz e prazerosa tem sido a destruição de muitas pessoas e de muitas famílias. Viver dissolutamente é viver sem limites. Viver dissolutamente é viver sem regra, sem padrões. O Evangelho não é uma mordaça em nossa boca. O Evangelho não são algemas e uma bola de ferro presa no seu pé. O Evangelho é simplesmente uma escolha que nós fazemos de andar segundo Cristo andou neste mundo. E aonde a gente anda? Hoje nós tivemos uma triste notícia de um rapaz que trabalha num determinado local que a gente frequenta e durante um tempo ele tem nos observado, mas hoje foi a despedida dele, aí todo mundo fez um bolo, fizeram um café da manhã para ele, para a despedida desse rapaz. E ele nos dando uma atenção particular, aí eu disse para ele assim: deixa eu te falar uma coisa. Isso que estão fazendo é o reflexo daquilo que você tem oferecido. O que você ofereceu a todas essas... As senhoras estavam chorando, porque ele estava indo embora. Escolha dele. Arrumou um emprego melhor e foi embora. As pessoas estavam consternadas, porque ele estava indo embora. Eu falei: sabe por que as pessoas estão consternadas, que as pessoas estão fazendo apelo para você ficar? Porque você fez um bom trabalho. Depois de quase 6 meses, eu disse para ele assim: olha, talvez você não saiba, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho aprendido que quando as pessoas choram pela sua ausência, ou quando você vai embora de algum determinado local e as pessoas choram porque você vai embora, o choro dura só o tempo da memória dessas pessoas apagarem você delas. Aproveite esse momento aqui, curta esse momento, goste disso aqui, traga para você, mas com uma ideia: eu quero continuar fazendo isso por onde eu passar, porque por onde eu passar eu quero deixar um rastro de um bom trabalho, de dignidade, e quando eu for embora as pessoas vão chorar querendo que eu não vá. Mas lembre-se, depois de uma semana todo mundo esquece de você. Sabe por quê? Porque o outro vai entrar no seu lugar. Qual é o teu trabalho? Faça sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. Então, irmãos, a busca por uma vida prazerosa e feliz, a busca por uma vida de felicidades, uma vida dissoluta, sempre vai nos levar a uma vida sem limite. Isso tudo é que o diabo mais quer e mais semeia na vida das pessoas. O prazer, irmãos, tem poder de controlar a vida de uma pessoa totalmente. É só você olhar para um drogado, é só você olhar para um usuário de droga, é só você olhar para uma pessoa que gosta de beber uma cachaça, que é viciada em álcool, um alcoólatra, e tire dele
aquele entorpecente, aquele vício dele por um dia, você vai olhar no semblante dele, a tristeza dominando ele. Sabe por quê? Porque aquilo que mais traz prazer para ele é aquilo que mais o destrói. Aquilo que mais traz prazer para ele é o que mais destrói a própria vida dele, irmãos. E por fim, a gente olhou aqui o que leva as pessoas a deixarem a casa de Deus. É a liberdade que elas querem ter, é a bondade de um Deus que não quer forçar ninguém a andar do seu lado, mas o desejo também pela felicidade, pelo prazer desse mundo tem feito com que pessoas abandonem a casa de Deus. Quantas pessoas eu já vi que antes subiam plataformas aqui nesta igreja, tocavam e cantavam. Rômulo conhece, todos nós que conhecemos um talvez, eu conheço vários, que subiam, ministravam louvor aqui, que era uma coisa linda. Hoje divertem pessoas, divertem cachaceiros, alcoólatras, divertem prostitutas. Pessoas que um dia deixaram isso aqui porque acharam que isso aqui amordaçava a sua vida, tolia o seu talento. Eu sou talentoso, eu sou bom no que eu faço. Se aqui não me recompensam, se aqui não tem holofote, lá as pessoas têm. Estão lá, irmãos, e eu conheço quem estou falando. Estão lá com os holofotes em cima deles, cantando para divertir pessoas. Isso que tem levado desejo pelo prazer. Mas a pergunta que fica é: teve uma coisa que fez esse rapaz voltar. Teve uma coisa que levou esse rapaz a querer voltar à casa do seu pai. E o versículo 14 ao 17 vai nos mostrar o quê? Olhe para o texto. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, diga comigo esse texto, finalzinho, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que fez ele voltar, irmãos? E é o que eu desejo do meu coração, e talvez você tenha alguém que esteja lá fora, que quis a liberdade, que pela bondade de Deus ele foi, Deus não o prendeu, o prazer o dominou, mas você talvez deseja que ele volte. Quantos aqui tem alguém que está lá fora perdido, que você deseja que ele volte? Sabe o que fez ele voltar? A consciência de que foram as suas próprias escolhas que fez com que ele chegasse nesse estado deplorável de vida. Irmãos, quando o Espírito Santo afeta a consciência da gente, quando o Espírito Santo, estenda a sua mão, eu quero fazer essa oração agora com você. Levante a sua voz, lembre de alguém. Senhor, afeta a consciência de uma pessoa, ou dessa pessoa que está sendo nominada agora por esse irmão e por essa irmã. Afeta a consciência desta pessoa, para que ela possa ver que não foi o Senhor quem a colocou nessa situação, foi a sua própria escolha. Se ela está no fundo de um poço, foi porque ela desceu até esse fundo de poço. Mas o Senhor está lá em cima, e o único lugar para quem está no fundo de um poço que ele pode olhar não é para o lado, é para cima, e o Senhor está lá em cima, só esperando ele gritar por socorro. Pai, afeta a consciência desses que um dia abandonaram a tua casa e a comunhão contigo, em o nome de Jesus. Que assim seja. A consciência dele foi alfinetada, foi atacada, foi alvejada pela misericórdia de Deus. Ele disse, depois de ter consumido tudo, agora caindo em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão? E eu aqui passando necessidades. Meus irmãos, o versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, teve necessidades. Mas não foi a necessidade que o levou de volta à sua casa.
Eu creio muito mais, irmãos, de que o que ele fez voltar está no verso 16, versículo 16, parte B, onde nós lemos o seguinte, que diz assim: e ninguém lhe dava nada. Irmãos, quando Deus quer trazer alguém de volta, ele fecha todas as portas da vida desta pessoa. Ele vai tentar ir para um lado, fechou a porta. Ele vai tentar ir para o outro, vai fechar a porta. Ele vai tentar para cá e vai todas as portas serem fechadas para ele, até que ele encontre a porta que vai levá-lo de volta para casa e para a comunhão com Deus. E ninguém lhe dava nada. Quando a gente esses dias estava em casa e lembramos-nos um dia dos anos passados, em que eu estava tentando abençoar uma pessoa que eu via que estava numa situação deplorável. Ele morava num canil. Na verdade, a dona da casa tirou o cachorro dela e botou o cachorro dela no relento e deu o canil para essa pessoa morar. Quando eu descobri junto com ela, eu falei, não e não. Ele não vai morar num canil, ele é um servo de Deus, ele é um pastor. Não vai. Aí começamos a nos movimentar para ajudar. O homem foi abençoado. Arrumou um emprego de chefia, comandava uma turma de gente, comprou um carrão, só botou terno bonito. Irmãos, começou a passar com a cauda dele, levando tudo, arrogância, humilhando as pessoas, pisando nas pessoas. Aí eu falei, Senhor. Aí eu me lembrei daquela palavra que o bispo Roberto sempre dizia, o bispo Rubem repete: nunca abençoe a quem Deus não está abençoando. Quem Deus está disciplinando, não põe a mão, porque Deus está disciplinando. Deus falou no meu coração, eu coloquei ele lá, porque eu tinha propósitos na vida dele, naquele canil. Irmãos, quando Deus quer fechar a porta na vida de alguém, para trazê-lo de volta em humildade, não tente abrir essa porta, porque a chave está na mão de Deus. Deixa Deus humilhar essa pessoa, deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Eu creio então, irmãos, que foi Deus quem permitiu que ninguém lhe desse mais nada, que não abrisse uma porta para que ele pudesse voltar. Mas a segunda coisa que fez esse rapaz voltar foi a lembrança da bondade de Deus. Versículo 17 vai dizer assim: então, caindo em si, diz quantos trabalhadores comem com fartura e eu aqui morro de fome na casa do meu pai. Finaliza, irmãos, a lembrança que ele tem de seu pai é de um homem bom. Deus é bom. Como é que as pessoas querem andar longe de um Deus tão bom? Como é que as pessoas querem sair debaixo de uma proteção tão especial que não nos imuniza de chorar, que não nos imuniza de sofrer, que não nos imuniza de passar por lutas e tribulações, mas sempre tem a mão estendida para nos socorrer quando a gente clama por isso? Irmãos, a lembrança que ele tem de seu pai, de um homem bom, ele disse: os trabalhadores de meu pai comem com fartura. Isso não era comum entre os patrões, isso não era comum e não é comum entre os homens, mas é da natureza de Deus fazer o bem às pessoas, ser bom a todos, demonstrar generosidade, misericórdia. E é isso que deve nos fazer permanecer, irmãos. É isso que deve nos fazer estar fincados com os nossos pés na casa do Pai, na casa do pão. É isso que deve fincar os nossos pés na presença de Deus, saber que Deus é bom. Mesmo diante de toda a luta que a gente possa enfrentar, Deus tem sido bom conosco. Firma os seus pés. Por mais que tudo possa querer te levar para fora da presença de Deus, esteja sempre na casa de Deus, debaixo da proteção do nosso Deus e Pai. Finalize, irmão, versículo 18 e 20. A certeza que que o Pai era compassivo, cheio de compaixão. Ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aí ele dá ordem aos seus funcionários: pegue roupa, anel, mate um cabrito, faça uma grande festa, porque o que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Irmãos, nunca abandone a casa de Deus, mesmo que as lutas sejam grandes. Nunca abandone a comunhão com Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, falar da tua bondade, falar do teu amor, falar da tua graça, olhar para esse texto e não enxergar isso, de certa forma, egoísmo da nossa parte, porque tu tens sido um Deus bom conosco. O Senhor tem sido generoso conosco. O Senhor tem sido um Deus zeloso com cada um de nós. E mesmo diante das nossas rebeldias, mesmo diante, Senhor, do nosso egoísmo, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante daqueles que até viraram as costas para Ti, o Senhor está sempre de braços abertos, esperando receber de volta aquele que estava longe. Pai, que nesta noite, quer aqui, quer em casa, os que vão assistir esse vídeo, ó Deus, possam se voltar como esse rapaz se voltou. Que a consciência dessas pessoas sejam afetadas, de tal forma que elas possam fazer o que exatamente esse jovem fez: levantar-me-ei e direi, pequei contra os céus e contra ti, e se arrependam de todo o seu coração e voltem de volta para a tua casa, para os braços do Senhor. Pai, eu oro por libertação nesta noite, por mães, por pais, por avós que tem aqui, que estão, ó Deus, clamando pelos seus filhos e netos, que estão abraçados com este mundo, mas que a consciência deles sejam afetadas, eles voltem em nome de Jesus. Amém e amém.